E agora eu vou Professora, Diga. no vestibular, esse sistema de amortização, essas coisas, tipo, tem um valor significativo? Não, o que mais aparece, Fabrício, no vestibular é aquela parte que eu comentei lá anteriormente, que é saber calcular os juros compostos, saber calcular os juros simples, qual a diferença de taxas quando a gente fala de taxas equivalentes no juros simples e no juros composto, é mais essa parte, tá? Aqui no vestibular quase não aparece, porque vocês verão que é uma tabela bem complicada de construir. Então, não tem como ele colocar essa questão numa questão de vestibular, entendeu? Certo, valeu. Bom, então tá bom, tá? Então, ó, só para que vocês sintonizem onde é que nós estamos, eu tirei isso daqui da página 66 da apostila antiga, que faltou finalizar esses sistemas de amortização, tá? Então, vamos lá, ó. Sistemas de amortização. Quando pagamos uma dívida em prestações, uma parte de cada pagamento serve para quitar os juros e a outra para pagar parte do saldo devedor inicial, que é amortizar a dívida. Então, o que, que acontece quando vocês. Esse conhecimento aí é mais para a vida do que para vestibular, né? Quando você faz um empréstimo bancário, ou quando você compra a sua casa, ou quando você compra o seu carro, todo mês você vai pagando aquela prestação. Quando você paga aquela prestação, algumas pessoas acham assim: ah, eu paguei 1.500, né? Então eu tirei 1.500 da minha dívida. E na verdade não é assim que acontece. Quando a gente paga. Professora, Diga. essa página 66 é da apostila do segundo bimestre, certo? Isso, a 10. Ah, tá, obrigado. De nada. Então, quando a gente paga lá a prestação de 1.500, quando a gente paga aqueles 1.500, na verdade, uma parte é juros e uma parte é amortização. Uma parte eu diminuo da minha dívida, tá? No caso aqui, a apostila, ela vai falar sobre dois sistemas que existem de amortização. Deixa eu só aceitar aqui, um aluno que entrou. Ele vai falar sobre o sistema de amortização constante, que é a tabela SAC, e o sistema francês de amortização, que é a tabela Price. Para a aula de hoje, nós precisamos estar aí com as calculadoras a postos, principalmente a segunda tabela, que é a Price. A SAC é mais fácil, dá para fazer aí usando o cálculo mental, mas a tabela Price é mais complicadinho, ok? Ele começa lá, ó, no SAC. Então, o que é SAC? Sistema de amortização constante. O valor da amortização é constante em todas as prestações. Então, o valor que eu vou amortizar é constante, é sempre o mesmo. E é a parte que corresponde aos juros e a parte que corresponde aos juros diminuído de uma prestação para outra. O que é isso? Quando você vai amortizando, o seu saldo devedor vai diminuindo. Então, os juros não é cobrado igual, por exemplo, uma situação de juros composto, que é cobrado em cima do capital inicial. É cobrado em cima do saldo devedor. E é justamente o que está escrito aqui, ó. Pois a taxa de juros incide sobre o saldo devedor. Então, de mês a mês, o juro vai diminuindo, porque o seu saldo devedor também vai diminuindo. Assim, a prestação é a soma da parcela de juros com a parcela de amortização, que também diminui. E aí ele trouxe um exemplo que eu vou fazer com vocês. Então, eu vou até anotar essa informação aqui, ó. Na coluna da prestação, eu terei que somar os meus juros mais a minha amortização, no modelo da tabela SAC. O exemplo está aqui, ó. Então, ele fala lá, um empréstimo de R$ 3.500 deve ser pago em 5 parcelas mensais, com juros de 10% ao mês.
construa uma planilha de amortização. Então, essa planilha que eu coloquei aqui ao lado para vocês será construída através do sistema SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, tá? Espera só um pouquinho, que tem mais um aluno entrando. Aí ele diz o seguinte, ó, como a amortização ela é a mesma em cada prestação, seu valor é obtido dividindo-se o valor do empréstimo pelo número de parcelas. Então, foi a continha que ele fez aqui, ó. Ele pegou R$ 3.500 emprestado e irá pagar em 5 parcelas mensais. Então, ele vem os 3.500 e divide por 5. Ou seja, de um mês para o outro, eu vou sempre amortizar R$ 700. Eu venho aqui na minha tabela e vou começar a montá-la. Então, ó, primeiro mês eu peguei emprestado, não pago nada de juros, não pago nada de amortização, não pago nada de prestação. Quanto que eu peguei emprestado? Esse saldo devedor aqui é o quanto eu peguei emprestado. Então, eu peguei R$ 3.500. Então, eu venho aqui, no primeiro mês, eu estou pegando emprestado R$ 3.500. R$ 3.500 é o meu saldo devedor. Como eu disse desde o início, a amortização ela é constante. Então, eu vou na coluna de amortização e já vou marcar sempre o mesmo valor. Ele é constante. Como é que eu encontro esse valor da amortização? Eu pego o meu saldo devedor e divido pelo total de meses, que são 5 meses. Então, eu venho na coluninha de amortização e vou marcar os R$ 700 mês a mês. Porque a amortização, ela é constante. Alguma dúvida até aqui? Professora, só por mês ou pode ser, tipo, por ano, semestre? Poderia, tá? É que nesse caso aqui, no enunciado, ele disse que são 5 parcelas mensais, tá? Mas existe dívidas, principalmente dívida empresarial, que é pago a cada trimestre, a cada semestre, tem vezes que são prestações anuais, existe sim essa possibilidade. Nesse exemplo que ele trouxe para a gente, são 5 parcelas mensais, tá? Mas poderia ser semestral, trimestral, anual e assim sucessivamente, tá? Bem, mais alguma dúvida? Alô, alô, galera? Mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá. Então, a amortização foi constante. Marquei aqui os 700 todo mês. O que acontece com o meu saldo devedor? De mês a mês, ele vai diminuir R$ 700, tá? Como que eu calculo os juros? Como que eu calculo os juros? Os juros vai mudando. Tanto é que se a gente voltar aqui, ó, ele deixa claro, ó, cadê? Pois a taxa de juros incide sobre o saldo devedor. Assim, a prestação é a soma da parcela dos juros e da parcela de amortização, que também diminui. Então, tanto a prestação vai diminuindo, quanto os juros vai diminuindo, tá? Como é que eu vou calcular os juros do primeiro mês? Esse juros do primeiro mês, ele tá até feito aqui, ó, ele tá explicado na apostila. Ele fala assim, ó, na primeira prestação, os juros são de R$ 3.500 multiplicados pelos 10%. Por que por 10%? Porque no enunciado do exercício estava escrito 10%. E a gente já trabalhou isso anteriormente, que toda taxa, né, está em porcentagem. Então, ao dividir 10%, eu encontro 0,1. Então, por isso que eu peguei aqui os R$ 3.500 e multipliquei por 0,1. Levando aqui a um juros de R$ 350. Então, o que eu faço com esses 350? Ao final do primeiro mês, eu tenho que pagar os juros de R$ 350, que equivale a 10% de 3.500. Lembrem-se, a minha prestação é a soma dos juros mais a amortização. Então, se eu somar os 350 com os 700,
a minha prestação é 1.050. E o que acontece com o meu saldo devedor ao final do primeiro mês? Eu tenho que amortizar aqui, eu tenho que diminuir. Não 1.500, só os R$ 700. Então, dos 3.500, eu tenho que tirar os R$ 700, que é a minha amortização. Se eu pegar R$ 3.500 e tirar os 700, no final do primeiro mês, eu terei aí uma dívida de 2.500. Paguei uma prestação de 1.050 e tenho, nesse momento, uma dívida de R$ 2.500. Desculpa, R$ 2.800. Eu vou repetir esse processo até completar a minha planilha. Vamos fazer a segunda prestação, vamos fazer juntos. O que eu tenho que fazer? Eu pego o meu saldo devedor na segunda prestação, que é de R$ 2.800, e multiplico pela minha taxa. Lembrando que a minha taxa é de 10%. Então, eu multiplico por 0,1. Alguém poderia me dizer quanto que dá R$ 2.800 vezes 0,1? 280? 280, muito bem. O que é esses 280? É o meu juros no final do segundo mês. Como que eu descubro a minha prestação? Eu tenho que pegar os juros e somar com a amortização. Se eu pegar 280 e somar com os 700, qual é o valor da minha prestação no segundo mês? Alô, alô, galera, bom dia. 980. 980, muito bem. E o que acontece com o meu saldo devedor? Novamente, ele tira apenas R$ 700. Nossa, professora, que absurdo. Eu pago 980 e ele só tira R$ 700? Isso mesmo, porque 280 é juros. Automaticamente, ao final do segundo mês, o meu saldo devedor é de 2.100, porque dos 2.800 eu descontei R$ 700. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Alô, alô, galera? Não, professora. Não? Para fazer a terceira prestação, o que eu tenho que fazer? Pego o meu saldo devedor nesse momento, que é de R$ 2.100, multiplico aí pela minha taxa de juros, que é de 10%, que é 0,1 em número decimal, e eu vou encontrar os juros no terceiro mês. Quanto que é 2.100 vezes 0,1? 210. 210, muito bem. Então, meus juros é 210. A minha prestação é a soma dos juros com a amortização. Quem poderia dizer a minha prestação aí? 910. Muito bem, 910. Então, eu paguei lá no terceiro mês a prestação de 910. Porém, eu amortizei da minha dívida apenas R$ 700. 210 foi juros. Eu devia 2.100, tirando os 700. Neste momento aqui, eu estou devendo 1.400, ok? Quarta prestação. O que eu tenho que fazer para descobrir o valor da quarta prestação? Eu vou pegar o meu saldo devedor neste momento, que é de 1.400, e vou multiplicar pela minha taxa para descobrir o meu juros. A minha taxa é de 10%, que equivale a 0,1. R$ 1.400 vezes 0,1 dá quanto de juros na quarta prestação? 140. 140. Muito bem, então eu venho aqui e marco 140. Diga. Ao invés de multiplicar por 0,1, pode simplesmente tirar um zero? Pode. Multiplicar por 0,1 é andar uma casa com a vírgula. É isso mesmo, Pedro, certinho o seu pensamento, tá? Uhum.
Continuando, qual será a minha prestação? Lembrem-se, os juros é de 140 e a amortização é de 700. Qual será o valor da minha prestação? 840. 840. Muito bem. No final do quarto mês, eu vou tirar de novo R$ 700 do meu saldo devedor e aí eu estou devendo no banco apenas R$ 700. Quinta e última prestação. Como é que eu calculo? Eu pego os R$ 700 e multiplico por 0,1. Como o Pedro acabou de dizer aí, multiplicar por 0,1 é andar uma casa depois da vírgula aí. Então, daria uns juros de R$ 70 no final do quinto mês. A minha prestação será os juros mais a amortização, que é de R$ 770, tá? E o meu saldo devedor nesse momento tira mais 700 e aí ele fica zero. Acabaram aí as minhas dívidas, tá? Esse sistema de amortização constante é utilizado aí para situações de empréstimos curtos, tá? A grande maioria não trabalha com esse sistema aí decrescente de prestação. A grande maioria dos bancos trabalha com a tabela Price. Então, qual é a diferença de um para o outro? Aqui vocês observaram que como os juros vão diminuindo, as prestações também vão diminuindo. No sistema francês de amortização, que se chama tabela Price, a prestação ela é constante. Ela vai sempre se mantendo igual, a prestação não muda. Vocês verão o que acontece aí no próximo exemplo. Alguma dúvida desse exercício? Não. Não? Outra coisa interessante, vocês conseguiram observar que os juros também diminuiu de maneira proporcional? Alô? Conseguiram ver que diminuiu de maneira proporcional? Sim. Sim? Ó, foi diminuindo de 70 em 70. Então, tanto a prestação, né, quanto os juros, eles são proporcionais. Vai diminuindo aí de 70 em 70, tá? Então, vou mudar de tela. Deixa eu achar outra. Tabela Price, tá? Agora, eu vou comentar sobre o sistema Price, tá? Esse daqui, Fabrício, é mais comum cobrar esse valor da prestação aqui, que a gente já fez até nas últimas aulas lá do bimestre passado. Então, o que é mais comum aparecer no vestibular é justamente descobrir qual é o valor dessa prestação. E eu vou até além, assim, na verdade, esse conteúdo aí é um conteúdo até mais cobrado no ensino até superior, né? No ensino médio se cobra mais o juro simples, o composto, não se cobra assim tão além disso, né? E taxas equivalentes também aparecem. Já caiu no Enem, inclusive, e tal. Bem, o sistema francês, tá? Ele foi desenvolvido para um inglês, Richard Price, por isso também é chamado de tabela Price. As prestações são iguais. Então, eu já vou destacar a primeira informação aqui, ó. As prestações são iguais. Então, quando a gente vai comprar um carro, quando a gente vai fazer um empréstimo, é uma tabela Price. A prestação ela é igual. Então, no primeiro mês você paga R$ 425,32, no outro mês R$ 425,32, no outro mês R$ 425,32, que é justamente o que eu disse para vocês, que é uma série de pagamentos iguais, tá? Como a parte correspondente aos juros diminui, pois da mesma forma que a saque, os juros, ele incide sobre o saldo devedor, a amortização aqui é crescente. Então, no exemplo anterior, a amortização ela era constante. Nesse exemplo aqui, a amortização ela é crescente. Vai amortizar cada vez mais do meu saldo devedor, tá? Aí ele fala, ó, vamos construir uma tabela usando o mesmo exemplo anterior, quando as prestações são iguais.
Já conhecemos uma fórmula para calcular o seu valor. Essa fórmula aqui, gente, só vou trazer ela porque ela tá valor igual. Então, ela precisa ser prestação igual. Então, a prestação será igual ao valor vezes 1 mais a taxa elevado a n, em cima é vezes a taxa, e embaixo é 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Isso daqui a gente trabalhou no finalzinho do bimestre passado, até no dia da aula da revisão, né? Eu mandei um exercício para vocês que a gente trabalhou aí no finalzinho do ano passado, do ano não, do semestre passado. O que a gente está falando aqui? Peraí, que tem um aluno entrando. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de um valor que é R$ 3.500, que é o quanto pegou emprestado. A gente está falando de uma taxa de 10% e a gente está falando de um prazo, que é o tempo, de 5 meses, porque é o mesmo exemplo anterior, tá? Primeiro passo, eu vou calcular com vocês como é que calcula essa prestação. Vou fazer com vocês aí como é que a gente faz essa prestação. Eu já fiz isso no bimestre passado, a gente já trabalhou esse conteúdo, mas eu vou explicar como é que chega aí nessa prestação. Lembrando que essas informações encontram-se na página 67 da apostila antiga. Eu estou finalizando lá o conteúdo com vocês. Então, eu venho aqui, ó. Prestação é igual ao valor vezes 1 mais a taxa elevado a n, vezes a taxa em cima, e embaixo 1 mais a taxa elevado a n menos 1, tá? Lembre-se, pessoal, a taxa aqui é de 10%. Eu já comentei com vocês que na hora da gente jogar na fórmula, a gente tem que colocar em forma decimal. 10 dividido por 100 é 0,1. Então, 10% equivale a 0,1. Nesse exemplo aqui, a prestação será igual. O valor que ele pegou emprestado é de R$ 3.500, vezes, em cima, 1 mais a minha taxa é 0,1, elevado a 5, porque ele vai ficar aí pagando isso daqui em 5 prestações. Em cima, eu multiplico pela taxa, que é 0,1, e embaixo eu pego 1 mais 0,1, elevo a 5, só que eu subtraio 1 embaixo, tá? Aí eu continuo aqui, ó, prestação é igual a 3.500 vezes 1 mais 0,1 é 1,1 elevado a 5. Em cima, depois essa potência tem que ser multiplicada por 0,1. E embaixo é 1,1 elevado a 5, só que é menos 1. Lembre-se, para calcular a potência, você tem aí a opção no seu celular, chapeuzinho, né? Tem celular que tem y elevado a x, né? Então, aí você primeiro digita 1,1, depois digita 5, né? Aperta a tecla, digita 5. O meu celular, ele tem um chapeuzinho, né? Então, ele calcula a potência aí. Quando eu falei com vocês disso na outra aula, a gente utilizou 4 casas depois da vírgula. Só que se a gente utilizar 4 casas depois da vírgula, não vai dar a prestação que está aqui na apostila. A apostila usou 5 casas depois da vírgula. Então, quando eu levei 1,1 elevado a 5 potência, eu vou anotar aqui 5 casas depois da vírgula. Então, vai ficar assim, 1,61051. Então, vou trabalhar com 5 casas depois da vírgula. Em cima, eu tenho que multiplicar por 0,1. E embaixo, 1,61051, eu tenho que tirar 1. Prestação será igual a R$ 3.500 multiplicado. Vou fazer essa multiplicação, tá? E eu vou considerar aí 5 casas depois da vírgula. Então, multiplicando aqui, é a mesma coisa, Pedro, da outra, né? É só andar uma casa aí. Então, eu vou considerar 5 casas depois da vírgula. Vai ficar 0,16105. E embaixo, eu tiro 1. Então, vai ficar 0,61051. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Aí, o que eu tenho que fazer? Pode utilizar na própria calculadora.
divide esses dois números na própria calculadora, dá 0,16105. Dividido, façam na própria calculadora, 0,61051, tá? Põe igual, vai aparecer um número aí gigantesco, 0, 26, 37, 95 e tal. Aí multiplica por 3.500. Vai aparecer na sua calculadora aí o valor da sua prestação, que é justamente aquele ali, ó, do enunciado, que é 923,29 centavos. Por que que é 29 e não 28, igual está aparecendo na calculadora de vocês? Porque é 28, 5. Então, toda vez que for 5, 6, 7, 8 ou 9, aumenta uma casa. Então, essa continha que eu acabei de fazer justifica aqui, ó, os 923,29 centavos que está aqui, tá? Dúvidas de como faz essa conta da prestação? Alô, alô, galera? Dúvidas de como faz essa conta da prestação? Não. Não? Então tá. Então, o que que acontece? Quando vocês vão comprar um carro ou vão fazer um empréstimo, é justamente essa conta aqui que o vendedor faz para fornecer para vocês essa prestação. Essa prestação, ela é sempre igual, ela nunca muda. Se ela é sempre igual, eu venho aqui, ó, na minha coluna de prestação e já posso anotar. Ela nunca muda. Então, eu vou anotar aqui, ó, 923,29, 923,29, 923,29, 923,29 e 923,29. Então, lá no exercício anterior, o que era sempre igual era a amortização. Na tabela Price, o que é sempre igual é a prestação, tá? Bem, quando eu fui lá na financeira e eu fiz o empréstimo, né? No primeiro mês, eu tenho aí um saldo devedor de R$ 3.500, é o quanto eu peguei emprestado. Esse é o meu saldo devedor, tá? Como é que eu vou completar as outras colunas aqui? Como é que eu termino de completar essa tabela? Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou apagar essa conta, lembrando que a aula é gravada, depois se você precisar anotar, é só paralisar o vídeo, voltar, anotar, né? Esse modo mais dinâmico aí, diferente, que a gente está lá no ao vivo, não dá para fazer, né? E aí eu vou começar a montar a primeira linha. A primeira linha, ele até forneceu aqui para gente como é que ela é feita. Então, ele fala lá, ó, na primeira prestação, os juros são de R$ 3.500, que é o meu saldo devedor, multiplicado pelo 0,10, que é a minha taxa, chegando a um juros de 350. Então, eu venho aqui nos juros e marco R$ 350. E aí ele continua. Como a prestação é de R$ 923,29, a amortização será de R$ 573,29. Como que ele fez esse valor da amortização? Ele anotou aqui, ó. Ele pegou a prestação e subtraiu os juros. Então, a Pro vai anotar isso daqui, ó. Como é que eu acho a amortização do mês? Eu pego a prestação e subtraio os juros. Então, aqui, nesse primeiro mês, ele amortizou da dívida 573,29, ok? Com isso, o saldo devedor após o primeiro pagamento é de R$ 2.926,71. Como ele chegou nesse valor? Ele pegou os R$ 3.500 e subtraiu a amortização. Então, ele pegou o saldo devedor e tirou a amortização do exemplo.
veja como fica a tabela completa. Então, para a gente completar a tabela, nós teremos que fazer junto. Então, o problema dessa tabela Price é que, como aqui vai ficando uns centavos, né? A chance de vocês errarem isso é muito grande. Então, por isso que eu não cobro na prova. Eu prefiro cobrar na forma de um trabalho, na forma de um exercício, e que você possa aí ter uma pergunta, pro, tá certo, tô indo no caminho certo, né? Então, eu prefiro cobrar isso daqui através aí de uma atividade, né? E não lá da prova, tá? Agora, tudo que está escrito aqui, que foi a primeira, nós vamos fazer a segunda junto, tá? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí, certo? Como é que eu vou montar agora a segunda linha? Eu vou pegar o meu saldo devedor, que é de 2.926,71, e vou multiplicar pela minha taxa. Então, vou multiplicar pelos 10%, que é a minha taxa. Como o Pedro mesmo disse, na verdade, multiplicar pelos 10% é eu andar uma casa minha vírgula aqui, né? O que vai acontecer se eu andar a minha casa? Vai dar 292,671. Como a gente está falando de dinheiro, a gente não vai considerar 3 casas depois da vírgula. A gente vai considerar só 2. Então, o meu juros no final do segundo mês será de 292,67 centavos, ok? Dúvidas até aqui? Alô, alô, galera? Não. Não, peraí que ele abriu um negócio aqui. Agora, que conta que eu tenho que fazer para chegar na amortização? Eu vou pegar a minha prestação, pode ficar com a calculadora aposto aí, que é 923,29, e vou subtrair os meus juros, que é 292,67 centavos. Então, a amortização no segundo mês será de 630,62 centavos. Por isso que eu anotei aqui em cima, ó. Como é que eu acho a amortização? Eu pego a prestação e tiro os juros, ok? E agora eu preciso calcular o saldo devedor. Como é que eu calculo o saldo devedor? Eu pego o saldo devedor que eu tinha e subtraio a amortização. Então, eu digito lá na minha calculadora 2.926,71 e eu subtraio a amortização, que é 630,62. Então, vou fazer essa continha aqui para a gente encontrar o nosso novo saldo devedor. Então, o nosso novo saldo devedor no final do segundo mês é 2.296,09 centavos, ok? Tudo isso eu vou fazer até completar a minha tabela. Eu sei que eu estou estourando no tempo aí, mas vamos para a terceira linha. Neste momento, eu pego o meu saldo devedor, que é de 2.296,09, e vou multiplicar pelos 10%, que é a minha taxa. Como o Pedro mesmo disse, multiplicar por 10% é andar uma casa na minha vírgula. Então, o meu juros no terceiro mês será de 229,609. Pro dinheiro não são 3 casas, são 2. Então, na hora que eu colocar aqui, eu tenho que colocar só 2 casas. Cuidado nesse exercício aqui, ó, porque aqui deu 9. Então, o meu juros aqui será de 229,61. Como aqui a terceira casa é 9, eu preciso aumentar uma, tá? Como é que eu encontro o valor da minha amortização? Então, vamos voltar lá. 923,29 menos o meu juros. O meu juros foi 229,61 centavos. Então, a amortização no terceiro mês foi de 693,68 centavos, tá? Como é que eu encontro o novo saldo devedor?
eu pego dos 2.296,09 e subtraio a amortização. Então, eu tenho que sempre tirar aqui a amortização. Até se vocês quiserem anotar, ó, sempre tem que subtrair a amortização, tá? Então, eu vou fazer aqui essa continha, 2.296,09 menos 693,68. No final do terceiro mês, eu tenho um saldo devedor de 1.602,41 centavos, tá? Isso eu faço também para o quarto mês. Dúvidas, gente? Até aqui, alguma dúvida? Não, professora. Tá. Então, ó. No quarto mês, o meu saldo devedor é de 1.602,41. Vou multiplicar pelos 10%, que é a minha taxa. Multiplicar pelos 10%, como bem lembrado pelo Pedro aí, é andar uma casa. Então, vai dar 160,241, tá? Esse é mais tranquilo, ó, porque aqui ficou 1, então 1 não tem que aumentar nada. O meu juros no quarto mês é de R$ 160,24, tá? Como é que eu calculo a amortização? Então, eu pego a prestação, que é de R$ 923,29, e subtraio os juros, que é de R$ 160,24. Encontro aqui de amortização R$ 763,05. Como é que eu encontro o novo saldo devedor? Eu pego o meu saldo devedor atual, que é de R$ 1.602,41, e subtraio a amortização, R$ 763,05. No final do quarto mês, o valor do meu saldo devedor é de R$ 839,36, tá? Então, 839,36. Quinto e último mês, eu pego o meu saldo devedor, que é de 839,36, e multiplico pela minha taxa, que é de 10%, 0,1. Multiplicar por 10% é andar uma casa depois da vírgula. Então, vai ficar 83,936. Lembrem-se, olhem aqui, ó, como aqui é 6, então o meu juro no quinto mês é de 83,94, tá? A minha amortização, como é que eu calculo a amortização? Pego a prestação, que é 923,29, e subtraio 83,94. Vai dar um total aqui de amortização de 839,35, tá? Se vocês observarem aqui, ó, né, nesse momento ficou faltando aqui, ó, para terminar a minha dívida, 1 centavo, né? Ficou 1 centavo aí. Hoje, por lei, né, a financeira é obrigada a quitar essa dívida. Antigamente, há uns anos atrás, se tivesse ficado faltando R$ 3, R$ 5, R$ 20, você era obrigado a pagar essa diferença, né? Então, eles chamavam isso de resíduo. Então, você tinha que pagar o resíduo para quitar as suas dívidas. Depois, teve uma lei, foi no governo do Fernando Henrique, que os resíduos não são mais obrigatórios serem pagos. Então, quando a financeira faz o empréstimo, ela tem que já fazer essa prestação aí o mais redonda possível para que a pessoa não tenha que pagar nenhum resíduo. Então, não é mais obrigatório pagar. Vocês verão que, às vezes, em algumas tabelas, às vezes sobra R$ 3, às vezes sobra R$ 7. Então, antigamente, você era obrigado a pagar essa diferença. Ok, pessoal? Ok, galera? Alô, alô, pessoal? Ok. Ok. Então, vou parar de compartilhar a tela com vocês. Vou parar a minha gravação para me despedir.